Olá, meus amigos e seguidores do canal, você que está chegando agora também, sejam todos bem-vindos. Eu te pergunto, você quer saber como instruir os seus filhos sobre finanças conforme a Bíblia? Fique comigo até o final e vamos ver isto juntos. Estamos abrindo mais um vídeo do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Depois de ver o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos, faça seu comentário, isso é muito importante para nós. Voltamos já já. Hoje e sempre Bíblia Sagrada número 90. E o nosso tema continua sendo Deus e o dinheiro, e o nosso tópico de hoje é instruindo os nossos filhos. E o texto de referência que escolhemos para hoje está em Provérbios, capítulo 22, verso número 6. Está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Vamos então ao nosso comentário. Gente, continuando o nosso estudo sobre orientação de Deus no uso do dinheiro, hoje focando em instruindo os nossos filhos. Quando pensamos na palavra filho, para muitos de nós evoca laços de afeto, responsabilidade e continuidade da geração. Entre tantos, o mais relevante é o conceito de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Jesus foi ensinado pelo Pai e hoje, para nós, pais, cabe a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a administrar o dinheiro que recebem conforme as perspectivas bíblicas. Cada geração é responsável por transmitir o Evangelho e as verdades da Bíblia Sagrada, inclusive os princípios financeiros de Deus, a seus filhos. Normalmente, pais e mestres gastam cerca de 20 anos preparando seus jovens para serem bons profissionais, mas frequentemente gastam poucas horas ensinando os filhos o valor do dinheiro e como usá-lo no exercício de suas carreiras profissionais. E para ensinar os princípios bíblicos financeiros a seus filhos, nós, pais, devemos usar os 3 métodos principais: a comunicação verbal, o exemplo e a prática. A respeito da comunicação verbal, é realmente fundamental ensinarmos nossos filhos através das Escrituras Sagradas. A exemplo do mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz: todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás como todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao deitares e ao te levantares. Penso que mais importante do que a instrução verbal
é o exemplo. Alguns anos passados pude ouvir do meu professor a seguinte frase: palavras convencem algumas pessoas, mas os exemplos arrastam multidões. Os pais precisam ser exemplo de como lidar com o dinheiro, de maneira fiel e justa. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A bem da verdade, podemos ensinar o que sabemos, mas somente através do exemplo conseguimos reproduzir aquilo que realmente somos. E, na prática, os filhos necessitam de oportunidades de aplicar o que ouvem e o que veem em casa. Eles precisam ter experiências que os beneficiem no âmbito da administração do dinheiro. Esta educação prática é de total responsabilidade dos pais e não devem ser delegadas aos professores nas escolas. É de vital importância aprender a gastar com sabedoria e o valor do trabalho honesto para conquistar o dinheiro de que necessitam. Os pais devem decidir se o filho receberá uma renda como resultado de um trabalho ou tarefa, ou ainda uma mesada. A quantia vai variar de acordo com a idade da criança e as condições financeiras da família. O importante aqui não é a quantia, mas o aprender a administrar o dinheiro. Não interferir. Recomendação é: não interfira nas decisões do seu filho. Ele cometerá vários erros, mas deixe a lei das consequências naturais seguir o seu curso. Os erros dele serão seu melhor professor. Lembre-se, as restrições excessivas destruirão as oportunidades de aprendizado. Vamos falar do aprendizado na prática do orçamento. Começa com um sistema simples de 3 caixas ou potes, identificando cada um deles com as palavras: a primeira, doar; a segunda, poupar; e a terceira, gastar. A criança é responsável por distribuir uma parte de sua renda para cada caixa. Mesmo que ela tenha apenas 6 anos, saberá que, quando a caixa de gastar estiver vazia, não há mais como gastar. Isto ajudará a criança a compreender que existem limites na renda familiar. Quando seu filho tornar-se adolescente, ele deverá fazer o orçamento por escrito e, treinando, aprender a ser um consumidor sábio. Deverá aprender a ser um comprador, desenvolvendo habilidades que possam fazê-lo distinguir entre necessidade e desejo. E a estar vigilante quanto às influências enganosas das propagandas que levam muitas pessoas a gastar por impulso. Buscar aprender a importância de esperar a provisão do Senhor nosso Deus, que não dorme e está vigilante todo o tempo. Continuaremos na próxima semana. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Meu Deus e meu Senhor,
Ajuda-me a ser grato pela salvação em Cristo Jesus e pelos ensinos na tua santa e gloriosa palavra a lidar com o dinheiro. Peço a tua misericórdia em favor dos meus filhos, meus netos, meus irmãos, para que possam ser ensinados na tua santa palavra. Rogo-te também em favor dos nossos seguidores e amigos do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Visita o Senhor em o nome de Jesus. Eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Até o próximo vídeo, querendo assim o nosso Deus. Até lá!